Bom dia. Romanos 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, ou nós que nos julgamos fortes, ou nós que pensamos que somos fortes, ou nós que temos um conhecimento maior da palavra de Deus, nós que conhecemos mais o Senhor, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos. Mas que tipo de fraco nós estamos referindo? Nós estamos referindo àquelas pessoas que têm tempo, que estão há muito tempo, né? Que estão em igrejas, em denominações, em templos, frequentam direitinho, mas não conhecem o Senhor. Não têm fé. Por que não a fé deles é pouca? Porque não conhece o Senhor, não conhece a palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que suportar esses e ensinar, mostrar o caminho, apresentar Jesus como Ele é. Nós temos visto pessoas que se transformaram simplesmente em religiosas, porque citam o nome do Senhor, vão a templos e tudo mais, repetem versículos, mas não param até para pensar, para entender, para compreender o que eles estão falando. Eu vejo pessoas que decoram, né, e repetem versículo bíblico com facilidade muito grande, mas quando você pergunta, você interroga a respeito do que eles estão falando, o que quer dizer aquele versículo, eles não têm conhecimento. Por que são religiosos? Porque acham que só por ter decorado, por conhecer aquele versículo e repetir, já acham que são suficientes. Da mesma forma, tem pessoas que acham, por exemplo, que por conhecer ou por conseguir decorar, por exemplo, o Salmo 91 ou 23 ou outros, já é o suficiente. Aí qualquer coisa eles começam a repetir os salmos. Eu vejo pessoas dizendo, eu estou orando o salmo tal. Não existe a oração do salmo tal. A base da nossa oração é aquela que Jesus nos ensinou. Nós temos que aprender a partir daí a orar, a falar com o nosso Pai, a dialogar com o nosso Pai. Então são muitos fracos na fé, são muitos fracos espiritualmente, que não conhecem o Senhor. Por isso não sabem orar, não sabem como orar ao Senhor, não sabem nada. Porque estão fracos na fé por não conhecer, por não buscar conhecimento. A nossa função é fazer com que eles venham conhecer o Senhor, que eles procurem meditar mais na Bíblia, na palavra de Deus. Nós temos que suportar esses, não porque não é que eles são maldosos, não. Pode ser até negligentes, mas não são maldosos. É porque, primeiro, eles não souberam, não tiveram ninguém para ensinar ele de maneira correta. E, infelizmente, hoje os pregadores não têm esta preocupação de estar ensinando a eles como deveria ser. Versículo 2. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Nós temos que agradar eles, não é falar, não, tá tudo certo, tá tudo bem, não. Mas o que é bom para o aperfeiçoamento deles. Então nós temos que nos propor ajudá-los, orientá-los, encaminhá-los ao Senhor. Isso de acordo com a palavra de Deus.
Nós temos que fazer isso, é nossa obrigação, tá? Não é favor, não, é obrigação. Se nós nos julgamos fortes, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a vontade dele. Então nós sabemos que nós temos a obrigação de amparar esses fracos na fé, de orientar, de ensinar, de conduzi-los ao Senhor. Nós temos essa obrigação. Ah, pastor, mas eu não estou afim, não tenho essa obrigação. Tem sim, se você é forte na fé. Se você acha que você é forte, você tem conhecimento, você tem que fazer isso, mesmo porque nós não estamos preocupados de estar querendo agradar a nós mesmos. A nossa obrigação é agradar o Senhor. Nós vivemos para agradar ao nosso Deus. Consequentemente, se Ele manda, se Ele determina que nós devemos procurar agradar o próximo, ensinando ele o Evangelho, fortalecendo ele na fé, então é o que nós temos que fazer. Então não tem outra alternativa, é viver exatamente isto. Fazer com que eles caminhem de acordo com a palavra de Deus. Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Assim como Jesus, ele não veio com a preocupação de estar se agradando. Entenda uma coisa, ele era Deus, ele se destituiu do seu poder e veio ao mundo como homem. Ele veio ao mundo como ser humano. Ele veio na fraqueza da carne. E ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele não pecou. Porque ele foi obediente ao Pai. Essa obediência que levou até a morte. E a morte de cruz. E ele veio para quê? Para pegar todos os nossos pecados. Toda a imundícia. Essa que é a verdade. Ele é limpo, puro. Veio e pegou toda a imundícia que estava sobre nós. Para que nós pudéssemos ser perdoado. Ele levou todo o pecado. Para que nós, então, a partir daí, pudéssemos alcançar a vida eterna nele. Pudéssemos ir ao paraíso com ele. Viver nele. Mas ele, sendo Deus, fez isso por nós, pecadores. Não adianta falar, não, fez isso por mim, porque eu sou bom, é santo. Não, não. Ele veio por causa dos pecadores. Foi por esses que ele veio. Então, da mesma forma, se nós somos seguidores de Cristo, se nós gostamos de falar que o amamos, se nós gostamos de falar que o conhecemos, então o que nós temos que fazer é segui-lo, é proceder da mesma forma que ele. E como foi o procedimento dele? Foi exatamente agradando não a ele próprio, mas agradando a nós. Porque, claro, ele agradou a nós. Como que ele agradou? Levando o nosso pecado, tirando o nosso pecado, mesmo que nós não quiséssemos. Porque a maioria não aceitou, não entendeu, não compreendeu e o rejeitou. Mas mesmo assim ele veio levar os pecados. Então, da mesma forma, nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade, mas a nossa função é falar a verdade. Se elas depois vão entender, parar, meditar, compreender, ótimo. Mas caso contrário, que se rejeitar, depois preste conta ao Senhor. Mas a nossa função é falar. Esse é o nosso dever. Ah, tem alguém que está agindo contrário à palavra de Deus. Epa, vamos falar com ele, vamos alertar para que ele abandone o pecado, para que ele abandone o erro. Então, muitas das vezes eu sou criticado, porque as pessoas dizem, não, o pastor fala mal demais das igrejas dos outros. O pastor fala mal demais dos outros pastores. Não é isso, não. Eu falo do Evangelho. E o Evangelho é luz. O Evangelho mostra os erros ali, tudo que está em trevas. Mostra tudo que está errado. Então, ele mostrando isso, eu estou mostrando, e consequentemente, se eles estão em erro, a minha função é falar. Por quê?
para que as pessoas compreendam, volte para o Evangelho e faça comparações e perceba que se está agindo em conformidade com algumas denominações, alguns templos, ou com o que alguns pregadores falam, saiba que tem que abandonar, tem que mudar, porque está errado. Então, esta é a minha obrigação. Em todo tempo eu vou falar assim, eu vou apontar o erro, vou apontar o pecado, não com a intenção de condenar, mas que as pessoas abram os olhos e se convertam e volte ao Senhor, volte para o Evangelho. Porque muitos um dia vieram pelo Evangelho, conheceram o Evangelho, mas se perderam no meio do caminho. Com tanto ensinamento herético, doutrinas de homens, eles se desviaram e não perceberam que se desviaram. Estão desviados dentro dos templos, estão desviados dentro da religião e não perceberam. Versículo 4. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. A Bíblia, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Veja você, a Bíblia é dividida de um grosso modo em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nós conhecemos a origem de tudo, a origem do mundo, como Deus fez, como Deus criou, os ensinamentos, como ele tratou o povo, como tratou os desobedientes, como ele tratou os obedientes, os fiéis a ele, nós conhecemos o amor dele, o cuidado dele pelo povo dele, nós conhecemos a palavra dele se cumprindo de todas as formas, nós conhecemos a manifestação do seu poder, nós conhecemos a misericórdia, o poder, toda a ação de Deus. Desde a história. Como Deus agiu, como Deus fez. Tudo isso é para nos dar ensinamento. Tudo isso é para que tenhamos conhecimento. Ah, pastor, mas não é a mesma época? Não, pois é, mas o que está ali é para nós aprendermos sobre o passado mesmo. É para que nós aprendamos, como diz, tudo que foi escrito no passado, para nós conhecermos. As pessoas não ficam muito presas ainda. Ah, porque eu tenho, como disse André no início, eu tenho que orar um salmo. Você orar Não, isso aí foi para nos ensinar, foi o que aconteceu no passado. Ah, nós vimos ali os profetas, vimos Jeremias, vimos Ezequiel e todos os outros profetas. Eles falaram, foram homens que usaram por Deus para falar, para alertar o povo, para abandonar o pecado, para abandonar o erro. Conclusão, eles não abandonaram. Por eles não abandonar, nós vimos também as consequências. Ensinamento. O que aconteceu? Foram para o cativeiro, morreram de várias maneiras, de violência na espada, morreram por enfermidades, morreram por pestes, morreram de fome, ficaram doentes de várias maneiras, mostrando a punição, o castigo de Deus. Tudo isso foi para o ensinamento. Tudo. Deus nos mostra a fidelidade dele, que ele tinha dado uma terra prometida para o povo. A promessa, o povo foi desobediente, se rebelou contra ele. Deus teve que matar todos eles no deserto, deixando somente 2, Josué e Caleb. Mas a palavra dele se cumpriu, porque os filhos daqueles entraram. Os filhos daquele tomaram posse da terra de Canaã. Então é para nós conhecermos, é para nós entendermos tudo. Quem é Deus, quem é o nosso Senhor. Isto nós estamos falando lá do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento é onde nós vivemos hoje. É a graça que nós vivemos. No Novo Testamento nos diz o que nós temos que ver e o que vai acontecer. Termina mostrando o futuro, que é lá no Apocalipse. Apocalipse é revelações futuras, exatamente o que vai ocorrer, para onde nós iremos, como será. Então, nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos na graça. Então, a Bíblia toda,
ela é para nós aprendermos. As pessoas falam, pastor, só prega o Novo Testamento? Sim, porque nós vivemos na graça. E não quer dizer que você não tem que ler, não tem que conhecer o Antigo Testamento. Tem para você conhecer quem é Deus, conhecer como Deus age, como Deus procede, tanto em relação aos obedientes como aos desobedientes. E tudo isso que nós temos que ver e aprender. Agora, viver, colocar em prática. Hoje nós só colocamos o Novo Testamento. Nós não colocamos o Antigo Testamento. É para ensinar de forma que, por meio da perseverança, nós perseverarmos e do bom ânimo proveniente da Escritura, ou seja, é perseverarmos e o bom ânimo em conhecer o Senhor, em aprofundar mais. Que acontece? Mantemos a firme esperança, firme a nossa esperança, que é Jesus. Versículo 5. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dê-lhes também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Jesus Cristo. Que venham todos pensar de acordo com Jesus Cristo. O que nós temos que entender, que nós, como seguidores de Cristo, nós fizemos o quê? Nós temos que matar a nossa carne e viver para Ele. Nós temos que nos render a Ele. Nós temos que nos submeter a Ele. Essa submissão a Jesus só é completa quando nós deixamos de nos submeter ao mundo, à lógica do mundo, à vontade do mundo, e nos rendermos ao Senhor. Só assim é que nós conseguiremos realmente nos submeter ao Senhor. Porque eu vejo muitas pessoas falando, não submeto a ti, tem música, não me submeto a ti, mas nós não vemos essa submissão na prática. E nós temos que aprender a nos submeter a Ele. E a disposição de pensar unanimemente, a disposição de pensar todos juntos, no mesmo Deus, com a mesma fé, caminharmos juntos, sabendo quem é o Senhor, vivermos nele, temos a certeza de que estamos fazendo a sua vontade. Por isto, aqueles que acham que têm um conhecimento maior da palavra, aqueles que julgam mais firme, mais forte, têm a obrigação de socorrer, de orientar, de ensinar os mais fracos na fé. Versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Cristo que nos aceitou. Eu vejo as pessoas muitas vezes falar, não, eu aceito Jesus. Não, nós não aceitamos Jesus, Ele que nos aceitou. O perdido era nós, não era Ele. O errado somos nós, não era Ele. Então, Ele que nos aceita, não nós a Ele. E conclusão, isso para a glória de Deus. Por isso também nós temos que nos submeter a Ele, fazendo o que Ele nos manda, acolhendo os fracos, fortalecendo os fracos, ensinando os fracos, para que eles também possam se aproximar do Senhor, para que eles também possam não caminhar em vão, mas caminhar firme e perseverar de maneira correta, e que amanhã eles também possam ser salvos em Cristo Jesus. Versículo 8. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Isto é a palavra de Deus. Jesus se tornou servo dos judeus. Jesus agiu como servo. E isso por quê? Por amor a nós. Foi por amor
principalmente primeiro por amor ao Pai, sendo obediente ao Pai. Primeiro foi esse motivo. E isso para que a promessa que ele tinha feito lá antigamente, nós estávamos falando no Antigo Testamento, nós temos que conhecer, que ele tinha feito a Abraão, a Isaac, Jacó, aos patriarcas, que esta promessa viesse a se cumprir. E ela se cumpre exatamente dessa maneira, porque através dela alcançou até nós que éramos gentios. Todos nós que éramos longe, que não somos descendência dos judeus, não somos israelitas, a palavra nos alcançou através de Jesus. Como ele disse, né? Por isso glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 10, e diz ainda: alegrai-vos gentios juntamente com seu povo, e mais, louvai o Senhor todos os gentios, e louve-no em todos os povos. Louvar, claro, cantar, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor com a boca, mas também com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de praticar o Evangelho, nossa maneira em socorrer os mais fracos na fé, apoiando, ensinando, conduzindo eles a Cristo. As pessoas falam muito no amor, mas nós temos que ensinar, por exemplo, os mais fracos na fé o que é o amor de Cristo, o que é o amor de Deus, porque nós fazemos confusão. As pessoas são religiosas, acham que o amor de Deus é esse sentimento terreno, essa emoção, essa questão emotiva que nós temos aqui, e que basta nós às vezes socorrer alguém, um necessitado ali, algum pedinte, alguma coisa, que nós estamos amando. Não. No máximo você pode estar fazendo isso por piedade. Amar o próximo como nós mesmos. O amor fraternal é diferente. Não é você ter piedade. É você amar e querer o mesmo que você quer para você, querer para aquela pessoa. Porque se nós queremos ser salvos, nós lutamos, nós caminhamos, por isso nós vivemos no Evangelho. É porque pretendemos ser salvos em Cristo, então nós também devemos querer que o próximo também alcance. O amor divino é esse. A pessoa está no erro, você fala, olha, exorta, olha, você está no erro, você tem que abandonar isso. Diz, mas eu não quero. Pois é, mas se você quiser alguma coisa, você tem que abandonar o que está errado. Você tem que abandonar o vício, tem que abandonar a prostituição, as mentiras, desonestidade, ou seja, você tem que se arrepender, senão você não será salvo. É necessário isso. Já o amor terreno, o amor do mundo, não, eu te amo de qualquer maneira, não importa o que você faça, né? O meu amor incondicional, se você está no erro, no pecado, não importa, eu te amo da mesma forma. Você está no homossexualismo, se você está roubando ou não está, eu te amo de igual maneira. É isso que o mundo diz, a carne diz, mas não é assim. Nós temos que falar não da seguinte forma: eu te amo, por isso você tem que abandonar o erro, você tem que abandonar o pecado. Não quero abandonar, então eu vou me afastar de você. Você não está se afastando, não é por ódio, não é por raiva, não. É para ver se a pessoa abre os olhos, para ver se ela consegue enxergar e sair, abandonar o que não presta e voltar para o Senhor. E isto é você estar socorrendo os fracos na fé. Porque tem muita gente dentro da igreja que nós sabemos que estão no erro, estão no pecado, e as pessoas sabem disso e não têm coragem de chegar para elas e falar, olha, vocês estão no pecado, vocês estão no erro, o que você está fazendo é errado, você tem que abandonar. Preferem se calar. Isso não estou orando por ela, não basta orar, não, chega e fala. Nós fomos enviados para falar, nós fomos enviados para condenar o pecado, e é o que temos que fazer.
Versículo 12, Isaías, enfatizando, declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Isaías, já falava, Isaías ele teve pregando aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo, e ele está falando sobre Jesus que viria. Ele está falando que por causa de Jesus, é o gentio que somos nós, a palavra seria alcançada e nós nos converteríamos ao Senhor, através da palavra de Jesus, através desse evangelho, do que nós estamos apresentando hoje. É isso aqui. Esse é o evangelho da cruz. Esse evangelho é verdade. Essa é as boas novas. Isaías já falava que vemos acontecer. Hoje, graças ao bom Deus, graças a Jesus, nós podemos, o gentio hoje, falando aqui da palavra de Deus. Eu era um gentio, eu sou um gentio. Hoje eu falo da palavra de Deus. Hoje as pessoas, gentio também como eu, estão aí assistindo, estão aprendendo, estão vivendo e buscam e têm sede da palavra de Deus. Versículo 13. Portanto, o que Deus dá esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Portanto, Deus da esperança. Esse é o nosso Deus, é o Deus da esperança. O Deus da esperança. Que Ele realmente abençoe a todos. Para que tenham paz, para que tenham alegria no Senhor. Versículo 14 diz assim, caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido que já estáis cheios de bondade e plenamente suprido de toda sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Sim, Paulo está falando sim. Todo aquele que tem um pouco de sabedoria deve transmitir aos que não têm. Aqueles que não estão em dúvida, aqueles dúbios na fé, né? Vão passar o evangelho, essa boa notícia, essas boas novas, nós não podemos deixar ela guardada com nós, não. Nós temos que estar passando ela para frente, passando para as pessoas. O versículo 15 ele fala, olha, contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal, de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, olha o que Paulo está falando. No versículo 15 ele diz, contudo, a respeito de alguns assuntos que ele tinha escrito, né? Com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-lo uma vez mais à vossa memória. Isso por causa da graça que Deus me concedeu. Olha, eu estou falando com vocês, eu estou pregando isso para vocês, especialmente porque às vezes eu estou exortando, estou chamando a atenção, mas exatamente por trazer vocês à presença do Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou nesta posição, é para me ensinar, para me orientar, para me falar, para me trazer vocês à presença de Cristo. Quando eu falo para abandonar o erro, quando eu falo para ajudar um aos outros, para socorrer os fracos na fé, é exatamente por esse motivo. O que eu quero que vocês alcancem a vida, a salvação em Cristo. Ele continua dizendo, o versículo 16, que é de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal e proclamar o Evangelho. Então a nossa função é proclamar o Evangelho para todos, em toda parte. Mas volto a insistir, o Evangelho. Este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, não outra coisa, não pensamento meu, ou meu achismo, ou o que eu vejo, não.
Nós temos que falar de Cristo. Ah, pastor, mas não pode estar falando assim com ele, porque com ela, porque não vai aceitar, não vai concordar com a palavra. Tá, nós não estamos preocupados se a pessoa vai concordar ou não. Nós temos que saber se nós é que estamos concordando com o Senhor. Nós é que estamos concordando com Jesus, levando a mensagem, levando a boa nova, levando a palavra. Isso que nós temos que fazer. Porque foi isso que nós fomos chamados. Vamos exercer o sacerdócio que Cristo nos deu. Tá bom? Nós lemos hoje o livro de Romanos, capítulo 15, até o versículo 16. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.